Mensagem espiritual sobre o rio e o silêncio da noite. Psicografia inspirada nos trabalhadores abnegados em serviço pela cidade do Rio de Janeiro. Que a paz e o bem se projetem sobre todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que hoje respiram sobre o mesmo céu, ainda que por caminhos distintos da luz. Mas é a mesma fonte da luz crística que reflete o sol existente dentro de nós, e de lá nos conectamos com Jesus. Na noite anterior, quando o tempo terreno se curvava ao início das operações humanas, as nossas caravanas espirituais já se movimentam nos planos sutis, célebres, porém quase imperceptíveis aos olhos humanos. Lembrávamos o valor da fé, estávamos ao lado de todos, principalmente dos invisíveis da sociedade e dos trabalhadores que já labutavam antes do nascer do sol. Visitávamos e assistíamos aqueles em hospitais e em situações de rua. A psicosfera do Rio de Janeiro, densa, turva e vibrante de aflições coletivas, reclamava socorro entre os primeiros raios de sol, que nos alimentavam o ser naquele instante de pausa para a prece perante o Criador. Ali, fortalecíamos-nos em luz, preparando-nos para as tarefas mais difíceis que faríamos nas densas crostas espirituais que envolvem os cariocas e fluminenses. Pairava sobre a cidade uma névoa ácida de melancolia e revolta que se expandia como maré invisível sobre praias, morros e avenidas. Das colônias de trabalho mais próximas e de outras mais distantes, inclusive das terras irmãs de Portugal, vieram reforços luminosos. Espíritos compassivos, trajando túnicas simples e, portanto, instrumentos de assistência magnética e sonora, deslocaram-se em grupos ordenados, orientados por clarins sutis que anunciavam o início de uma noite de intensos resgates que se estenderiam pelas próximas 48 horas. Do alto víamos as emanações humanas condensarem-se em ondas de medo, ódio e confusão, enquanto avançavam as horas e as notícias. As vibrações deletérias eram o eco material de uma guerra antiga, agora renovada nos subúrbios e favelas, verdadeiras abissais cidades onde o sofrimento se arrasta em sombras. Mas ali também vivem almas grandiosas, perseverantes no bem, apesar das pedras sociais da caminhada, chispas de luz e esperança diante da penumbra humana. Entre muitos bairros, a violência que se mostrava nos noticiários nada mais era que o reflexo do embate invisível travado nas regiões inferiores, onde se digladiam forças de vício e revolta. Mas o amor é mais persistente que o ódio. E como toda comoção social e tudo que nos envolve em coletividade tem seu objetivo, compreendíamos que estávamos diante de um estado kármico coletivo da sociedade, do qual todos participam em maior ou menor grau. Nenhuma alma encarnada, nenhum espírito em sofrimento está segregado do mesmo karma que, em sociedade, ajudamos a construir. Somos coautores dos pensamentos e sentimentos de guerra ou de paz, de amor ou de ódio,
de perdão ou de vingança, de prece ou de tempestade. O Evangelho é a luz na escuridão das sociedades que formamos. Nossa tarefa era resgatar e redirecionar mais de 100 espíritos endividados que se desprendiam drasticamente do corpo físico enquanto identificávamos em múltiplas caravanas centenas de milhares de almas atormentadas, projetando-se como nuvens densas que tentavam ofuscar a luz natural da psicosfera que envolvia toda a cidade. Enquanto as sirenes ecoavam nas ruas, os clarins espirituais chamavam a compaixão. Em silêncio, socorremos centenas de almas arrastadas por correntes de desespero. Alguns, ainda impregnados de magnetismo destrutivo, eram sustentados por irmãos de luz que os envolviam em mantos azulados, conduzindo-os aos postos de emergência. Outros endurecidos olhavam-nos com espanto, como se pela primeira vez em séculos vissem uma mão estendida sem exigir nada em troca. Assim fazia Jesus. Não julgava quem acolhia, apenas amava e curava. Compreendemos então que não se tratava apenas de um conflito urbano, mas de uma profunda purificação coletiva. Os dramas sociais que agora tomam corpo na Terra são reflexos da necessidade evolutiva de expurgo moral. O Rio de Janeiro, coração vibrante e dolorido do Brasil espiritual, vive um momento de expiação e aprendizado, para que cada consciência desperte a responsabilidade de sua própria luz. Os templos e casas de oração tornam-se faróis em meio à névoa. Nos centros espíritas, nas igrejas humildes, nos terreiros do bem e nos lares silenciosos onde alguém ora, nossas caravanas encontraram abrigo, magnetismo e alimento espiritual. Mesmo com o silêncio físico das portas que se apresentavam fechadas, simbolicamente em dúvida ou em proteção aos seus pupilos, não cessava a movimentação indescritível das constelações de servidoras e servidores de Jesus e de Maria, bem como das linhas de trabalho espiritual que, em amor e respeito, sustentam a luz pela via dos orixás, caboclos e pretos velhos que servem ao mesmo Cristo sobre outros nomes e expressões. E mesmo as velas acesas nos altares, as preces murmuradas nos terços, os pontos cantados nos terreiros e os cânticos simples dos que se recolheram em devoção, todos esses gestos tornaram-se para nós sinais luminosos de resistência moral. Não os tomamos como rituais de forma, mas como expressões do bem em ação. Aproveitamos as correntes puras que se formaram em torno dessas intenções sinceras, porque elas não se deixaram envolver pelo medo, pela mentira, nem pelo terror que se espalhava nas ruas. Essas almas firmes, em sua fé singela, projetaram vibrações de luz que se converteram em reforços fluidomagnéticos indispensáveis aos nossos trabalhos de socorro e sustentação. Assim, cada vela que tremula há um símbolo de coragem moral, em cada oração verdadeira um elo de fraternidade universal. A união de todos os que fazem o bem, ainda que por caminhos diversos, constrói as pontes invisíveis que sustentam o Rio de Janeiro e o mundo em meio às tempestades espirituais que ainda o sacodem. E assim, entre o ruído das armas e o murmúrio das preces,
a cidade permanece viva, sustentada por uma legião invisível que ora e trabalha. Pedimos, pois, aos irmãos encarnados, não cultivem o medo, mas a vigilância, não a revolta, mas o discernimento, não a indiferença, mas a compaixão. Há tempos em que o silêncio é também serviço. Hoje é um deles. E quando o sol voltar a nascer sobre esta cidade, lembre-se, a tempestade é sempre o prelúdio da limpeza. Mesmo nas horas mais sombrias, o Cristo permanece no leme, guiando-nos com amor e paciência. Somos convidados a confiar, agradecer e servir, porque cada vida, cada dor e cada lágrima compõe a construção silenciosa de um novo mundo. Nada está perdido, tudo está sendo educado pela luz. Agradeçamos a vida e a oportunidade bendita de fazermos parte dessa história que um dia nos libertará das dores sociais e reencarnatórias, permitindo que sejamos instrumentos mais puros do amor. Paz e bem aos corações de todos. Irmão Fabiano de Cristo, por MCF. Psicografia mediúnica de 28 de outubro de 2025, no Rio de Janeiro.